Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa revisão final para o AB Exame 46. Estamos na reta final pré-prova. Eu sei que essa é a parte mais emocionante de toda essa jornada, porque começa a dar aquele nervoso, aquela ansiedade. E aí, estou aqui para te ajudar a dar os retoques finais para todo sucesso na sua prova, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que nesses momentos finais, então, conforme a ansiedade vai tomando conta, o nervosismo vai chegando, é preciso você trabalhar a sua confiança, mas não simplesmente para te dizer assim, ah, confia, vai dar tudo certo, fica tranquilo, fica tranquila. Não é sobre isso, né? É sobre você transformar talvez essa sua ansiedade, esse seu receio, em força para superar a prova. Então pensa lá, vai lá, relê o edital, vê tudo que pode, tudo que não pode, reveja o seu material, se ele está de acordo, né? Prepara ali tudo que você precisa para o dia da prova, pensa até no que você vai levar de lanche, como você vai chegar até o lugar da prova, sabe? Tudo isso pode parecer, né? Cada uma dessas coisas pode parecer boba ou sem valor, mas juntas no dia da prova, essas coisas, se você já tem tudo isso sob controle, eleva um pouquinho mais a sua segurança. Você está eliminando do seu caminho fatores que podem te distrair da sua meta, né? Causar ali um nervoso a mais, um estresse a mais. Então já começa a se organizar para esse seu grande dia, já começa a perceber tudo que você precisa, como você vai agir, tá bom? E então, e assim, veja aquilo que melhor vai trabalhar, sim, também esse aspecto mental seu para o momento da prova. Né? Eu sempre conto para vocês que quando eu fui prestar minha prova, uns dias antes eu já avisei para minha família: olha, eu estou nervosa. Então, assim, não falem comigo sobre a prova. Se eu quiser, eu falo com vocês a esse respeito. Se não, a gente fala sobre outras coisas. Porque só de me perguntarem, sabe? E aí, separou a caneta? Eu já ia ficar brava. Você acha que eu vou separar minha caneta? Você acha que minha caneta é errada? Então, também faz parte você eliminar, né, esses pontos aí que podem te prejudicar pela própria questão mental. Além disso, você tem que lembrar da tua estratégia de elaboração de prova, né? Então você fez simulados, você fez exercícios, você viu as aulas, você aprendeu as técnicas. Agora também pode ser um bom momento para você definir de uma vez a tua estratégia de elaboração da prova. O que que eu recomendo que você faça? Você vai abrir tua prova, você vai olhar ali o enunciado da peça, você já vai saber qual é a peça. Penal é assim, entendeu? Você vai olhar, eu tenho certeza que você vai saber qual é a peça. Mas aí essa é a hora de confiar desconfiando. Eu sempre acho que essa é a melhor confiança, aquela que você confia, mas desconfiando. Porque senão você já vai lá, então eu sei que é essa peça, já começa a fazer e perdeu, às vezes, algum detalhe ali. Mas você vai já querer saber qual é a peça. De todo modo, lê com atenção, passa pelos pontos do roteirinho, ponto a ponto. Então, quem é teu cliente? É autor do crime? É vítima do crime? É reincidente? É primário? Que idade tem? Né? Mesmo sendo vítima, sendo autor do crime, isso tudo pode ter diversos reflexos penais e processuais penais. Anota ali quem é teu cliente, qual é o crime envolvido nesse caso, o crime exato. Lembra que você tem que procurar o crime, a tipificação. Muitas vezes, quando são peças ao longo do processo, a OAB ela te dá ali a tipificação exata, vai na tipificação exata que a OAB der, já aproveita e vê se essa tipificação que a OAB colocou realmente corresponde aos fatos narrados, que muitas vezes também pode ser um problema, mas anota ali qual é o crime, qual a pena combinada a esse crime, veja o tipo de ação penal desse crime, às vezes pode ter ali também alguma questão na ação penal, o procedimento a que esse crime está sujeito. Então, lembra, vamos pensar que é um caso de júri, é um caso de juizado especial criminal, tem um procedimento especial. O procedimento comum aqui é o ordinário, o sumário, daí a diferença é pouca, né? Mas ainda assim, né, descobre o procedimento, porque isso pode determinar coisas importantíssimas sobre a tua peça. Veja qual é o momento processual, aí assim, ó, na régua. Você vai ver o que eu tô falando, você vai bater o olho, você vai saber qual é a peça. Tenho certeza. Mas aí depois, nessa leitura com cuidado, vê exatamente qual é o momento processual, porque daí você já viu o procedimento. Isso pode depois, na hora do momento processual, te mudar a resposta para a peça, dependendo do procedimento, de quem é o cliente, tudo que você viu antes. Então faz o teu roteiro, chega ali no momento das teses e dos pedidos, reflete sobre o que você está vendo.
minha recomendação, ainda não faça a peça nem em tom de rascunho, né? Faça esse roteirinho, e aí, uma vez que você já definiu a estrutura da tua peça, parte para as questões. Você precisa, e aí vai controlando o teu tempo. Nas questões, então você vai ter 4 questões, cada uma, lembra, valendo 1,25, totalizando 5 pontos da prova. Geralmente você tem questão penal, vai lá para o Código Penal, para legislação especial, tem questão processual, majoritariamente no Código de Processo Penal, algumas, sei lá, na Constituição, também temos leis especiais com questões de processo penal. Veja, sabe, na questão começa qual é o tema da questão, o que está sendo perguntado aqui. Se você não souber de cara a resposta, você pode ir para o índice alfabético remissivo, você pode ver nota remissiva, ali vai no código pelo tema que está sendo abordado, você pode ir no índice remissivo, procura as tuas respostas e já redige. E aí você volta para fazer a redação da peça. Beleza? Algumas dicas nesse sentido da redação. Então, lembra que tanto para você fazer uma resposta completa, quanto para você fazer uma tese, lembra de fazer completinho. Então, começa lá com a apresentação da tese, ou se for uma questão, com a apresentação da resposta, né? Não, o juiz não pode fazer isso, ou na tese, o caso é de absolvição sumária. Aí você vai colocar a tua premissa maior dentro dessa tese elaborada, você precisa colocar a chamada premissa maior, lembra? Que é o teu embasamento teórico, legal, constitucional, em súmula. Qual é o teu embasamento para falar aqui? Então, nos termos do artigo tal, conforme a súmula X, segundo entendimento majoritário, passa disso, depois que você explicou, passa para a premissa menor, lembra? E aí você vai dizer, no caso concreto, e aí você vai explicar o que acontece nesse caso que está relacionado com o artigo que você acabou de explicar. E aí você fecha concluindo, portanto, né? Volta ali meio que para o começo. O juiz agiu errado, ou, portanto, o caso é de fato de absolução sumária com base no artigo tal. Lembra sempre de procurar um artigo, uma súmula. Dificilmente não vai ter pelo menos um artigo ou uma súmula ali para você mencionar. Né? Uma questão que seja puramente doutrinária, ela é mais difícil na OAB, algum artigo tem. Então, lembra de buscar, tendo tempo, né? Separa aí, reserva esse momento para procurar o fundamento legal, tanto das respostas às tuas questões, quanto da tua peça, tá bom? Lembra de procurar esses fundamentos, redige com calma, redige no lugar certo, lembra que na prova a gente tem locais sempre identificados, então aqui é a peça, aqui é a questão 1, aqui é a questão 2, aqui é a questão 3, identifica se é a letra A, se é a letra B na questão, certo? Isso tudo faz diferença na tua correção, faz muita diferença. E na questão, uma coisa que faz muita diferença, acredite se puder, eu sempre que eu corrijo alguma coisa com você, ou eu tenho oportunidade, eu dou essa dica, antes de começar a escrever a resposta, lê de novo a pergunta, pode ser? Lê de novo a pergunta. Isso vai fazer diferença. Porque às vezes o que você lembra do que está sendo perguntado, ou conforme você foi pesquisando, você se distanciou um pouquinho daquilo, e aí pode ser o suficiente para o examinador entender que você não respondeu exatamente o que estava sendo questionado. Volta para essa questão, né, antes de cravar ali a tua resposta. E aí, como eu falei, termina redigindo a tua peça. Nessa redação da peça, vamos lembrar uma coisinha? Eu posso ter petições simples, a resposta à acusação é uma petição simples. Memoriais vem por petição simples. Um pedido para o juiz de execução, petição simples. O que é petição simples? Aquela que tem a estrutura de endereçamento, preâmbulo, fatos, direito, pedido, certo? Com o fechamento da peça, geralmente local, data, a OAB pede a data. O local você pode sempre deixar em branco, mas a data, geralmente a OAB pede. Estrutura de petição simples. Endereçamento, preâmbulo, fatos, direito, pedido. Eu faço peça dupla nas petições de recurso, salvo os embargos de declaração. Lembra? Peça dupla nos recursos, salvo embargos de declaração. Que é essa peça dupla? Primeira parte tem o endereçamento, preâmbulo, fecha ali, né? A interposição ou a petição juntada, fecha e passa para a segunda parte, que é a parte das razões. Lembra que quando você está na tua petição de interposição, você pede que o recurso seja recebido e processado, para, no fim das suas razões, pedir que ele seja conhecido e provido o teu recurso. E aí lembra que pode ser que algumas vezes a OAB coloque, com certeza a OAB às vezes já colocou no pedido de um recurso, só que seja conhecido e provido.
Não caia nessa. Você vai pedir que seja conhecido e provido com a reforma da sentença, da decisão, e aí você vai especificar exatamente o que você quer. Lembra disso? Lembra que se você faz um recurso, a interposição e as razões vão ter a mesma data, porque você está apresentando tudo junto. E aí você vai considerar a data da interposição. Lembra disso? Então, ressalvados os embargos de declaração, que são julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão, por isso que você não precisa fazer petição dupla, né? Ressalvados, então, os embargos de declaração, os outros recursos a gente faz em peça dupla. E cuidado, revisão criminal não é recurso, habeas corpus não é recurso, são ações autônomas de impugnação. Então, vem nesse formato aí de petição simples, né, que é uma peça única, mas, claro, você tem que tomar cuidado com qualificação, tem que tomar cuidado aí com uma procuraçãozinha ser juntada, né? Então, toma cuidado com a estrutura da sua peça. Não só a OAB pontua isso, como muitas vezes pode tomar como critério definitivo na tua correção. Então, presta atenção nessa estrutura. Você vem propor a revisão criminal, você não vem interpor um recurso você vem propor a revisão criminal, você vem impetrar o habeas corpus, lembrando também que a OAB, ela coloca ali o habeas corpus, geralmente ela mesma exclui a possibilidade de habeas corpus, e além de excluir a possibilidade de habeas corpus, ela ainda diz, por exemplo, se for um recurso, a OAB ama apelação, você já sabe, né? Se for um recurso, a OAB vai colocar ali, então vai dizer que a sentença disse isso, isso, aquilo, vai colocar, então, excluindo a hipótese de habeas corpus e considerando que não há na decisão omissão, obscuridade, ambiguidade, ela está daí excluindo a possibilidade de ser o recurso de embargo de declaração. Então, que nunca possa ser, mas eu estou te mostrando aí os caminhos, uma última vez, os caminhos que o examinador usa para te direcionar para a tua peça, tá? Então, vai ter esse direcionamento. E isso vale tanto para a peça em si, quanto para as questões, que eu muitas vezes te falo que são como que peças disfarçadas de questões, porque na letra A vai te perguntar, sei lá, qual a tese que pode ser alegada, e letra B, qual é a medida cabível para trazer essa alegação, certo? Então, presta bastante atenção em todos esses pontos ao fazer a sua prova. Lembra que no processo penal você tem lados. Em todos eles, nós vamos falar do nosso processo. Você tem lados. Então, você tem o lado da acusação e você tem o lado da defesa. Ah, vem uma peça de defesa. Nossa, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma veia acusatória. Você sabe jogar. Você já é advogado, você já é advogada, você sabe jogar o jogo. Você vai trabalhar com o raciocínio da defesa. Não, nossa, mas eu fiz estágio na defesa, eu treinei muitas peças de defesa e veio uma peça de acusação, meu Deus. Você vai trabalhar pelo lado da acusação. Você vai vestir a capa da acusação e vai trabalhar com a perspectiva da acusação. Isso já vai te colocar lá em cima. E principalmente nesse primeiro bloco nosso de revisão final, em que eu estou aproveitando para colocar várias coisas no eixo aqui com você, dessas que parecem pequenas, mas na hora da prova fazem muita diferença. Lembra que esse escrever por completo significa que para alcançar o espelho, que a gente nunca tem certeza de como vem, você vai na própria tese já dizer qual é o pedido. E no pedido você vai repetir qual é o pedido. Porque onde tiver no espelho, o examinador vai te encontrar. A tua missão é ser claro, a tua missão é ser claro o suficiente naquilo que você quer falar, na tese que você quer trazer, para que o examinador te entenda. Você sabe, eu vi que tá na moda na internet, eu vou fazer isso, vou te ensinar como se eu tivesse 10 anos. Se o examinador tivesse 10 anos, você vai explicar que é legítima defesa, nos termos do artigo tal, tem esses requisitos. No caso concreto, veja os requisitos presentes, a situação se desenhou como legítima defesa, então está aprovada a legítima defesa, que é o quê? Que é uma excludente de ilicitude, coloca todos os artigos, trabalha, então, dessa forma completa, trabalha dessa forma clara, e alcance aí a sua maior pontuação. Eu vou fechar esse nosso primeiro bloco de revisão e aí eu volto com outro bloco em que eu vou trabalhar melhor com vocês algumas lembranças das principais apostas de peças aqui. Até já!